O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou hoje exatamente as análises econômicas que falam em crise fiscal. Do ponto de vista dele, se ele fosse votar a respeito da taxa de juros, se ele fosse diretor, ele disse que ia votar pela redução delas, justamente às vésperas da divulgação da nova Selic, ou velha, pelo Copom. Reportagem de Saulo Tiossi. Haddad afirmou que uma diferença muito grande entre a taxa de juros e o nível da inflação pode transformar o remédio em veneno. Por mais pressão que os bancos façam sobre o Banco Central para não baixar juro, elas vão ter que cair. Não tem como sustentar 10% de juro real. Com a inflação batendo 4,5%, você vai sustentar um juro de 15%? Você acha que era o caso de ser agora, já na quarta-feira? Eu não sei quando, eu não sou diretor do Banco Central. Se eu fosse, eu votava pela queda. O ministro também disse que o alto patamar dos juros tem potencial para causar efeito contrário do esperado e pressionar a inflação, dificultando investimentos que poderiam ampliar a capacidade da indústria para atender à demanda do mercado. E defendendo sua gestão, falou que o Brasil terá a menor inflação acumulada em 4 anos desde o Plano Real, o menor desemprego da série histórica e que o Lula deixará o país com as contas públicas em pleno equilíbrio. O melhor resultado fiscal em 4 anos desde 2015. Eu fico lendo jornais e vendo comentaristas, que eu não sei se são pagos para isso, e a impressão que está é que nós estamos vivendo uma crise fiscal. Pois é, ministro. Então, é um delírio que eu precisava entender do ponto de vista psicológico. Então, porque do ponto de vista econômico eu não consigo entender. Lula deve encerrar seu terceiro mandato com quase 400 bilhões de reais fora da meta fiscal, segundo a instituição fiscal independente, a IFE, do Senado Federal. A primeira licença foi com o aval do Congresso, que aprovou a PEC da transição, liberando o estouro do teto de gastos em 2023. Vieram, então, outras exceções, como o pagamento de precatórios, o socorro ao Rio Grande do Sul após as enchentes, o auxílio às empresas atingidas pelo tarifaço de Trump e até mesmo um aumento no orçamento da defesa. Com centenas de bilhões em despesas fora da regra fiscal, o cumprimento da meta não impede a expansão da dívida pública, que passou de 74% do PIB em 2023 para uma projeção de 82% do produto interno bruto no ano que vem. O resultado do endividamento público é que o Banco Central precisa apertar a política monetária para conter a alta dos preços. Descontada a inflação, o juro real do Brasil é considerado o segundo maior do mundo, de acordo com o levantamento de uma consultoria que analisou 40 países. O Copom se reúne nesta terça e quarta, no penúltimo encontro do ano, para decidir se altera a Selic. A expectativa é de que o BC, apesar das críticas de Haddad, mantenha a taxa básica de juros no maior patamar já visto em quase 20 anos. Marcos Mendes, quem está delirando? Bom, é bom a gente sempre olhar os dados, né? Eu gosto de lembrar que quando o arcabouço fiscal foi lançado, o Ministério da Fazenda fez uma apresentação, foi a público, e mostrou as suas projeções dizendo qual seria a trajetória fiscal do Brasil nos anos à frente com a vigência do arcabouço fiscal. E ali uma das projeções era com a relação dívida-PIB. A mais pessimista deles, eles fizeram várias projeções, a mais pessimista era que a dívida chegaria no ano que vem em 77% do PIB. Pois bem, vai chegar em 83%, que é a estimativa atual. 6 pontos do PIB acima. Eles fizeram uma trajetória de resultado primário que prometia resultado zero em 2024, meio do PIB em 2025 e 1% do PIB em 2026. Esse negócio foi 0,3 negativo, 0,5 e ano que vem deve ser 0,6 negativo, né? Então, isso fica claro que você não tem um lastro fiscal. O objetivo principal da política fiscal, que é controlar a dívida pública, não está acontecendo. E a situação hoje é tal que você precisa de um ajuste fiscal para estabilizar a dívida pública da ordem de 4 pontos do PIB, porque você está com uma taxa de juros muito alta. E a taxa de juros não é alta, ao contrário do que o ministro fala, porque os banqueiros querem e pressionam o Banco Central. A taxa de juros sobre a dívida pública ela é alta porque o risco da dívida pública aumentou.
E os investidores em papéis públicos só continuam comprando papéis públicos porque fazem um balanço de risco e rentabilidade, o governo, o Tesouro tem que jogar a taxa de juros lá para cima. Você tem uma ideia, em 2022, antes desse governo assumir, a taxa de juros real estava alta e estava em 4,5% do PIB. Com o descalabro fiscal que se instalou a partir desse governo, a taxa de juros subiu para 7,3% do PIB. Uma taxa de 7,3% do PIB, não, desculpa, 7,3 reais acima da inflação. Uma taxa de juros real de 7,3%, com uma taxa de crescimento de 2%, faz a relação de vida-PIB estourar e você precisa de um ajuste de mais de 4% do PIB. Tem um ponto que o ministro está certo, a gente não está em crise fiscal ainda. O Tesouro está conseguindo rolar a sua dívida, mas crise não vai aparecendo devagarinho. Crise acontece de repente. Tem um fato, um estupim, e o governo não está criando nenhuma condição para evitar que essa crise aconteça. E também não posso deixar de falar que regra número 1 de ministro da Fazenda é não opinar sobre taxa de juros, que é função do Banco Central. Quando o ministro da Fazenda começa a fazer isso, ele começa a depreciar a credibilidade do Banco Central. Marcos, eu vou pedir um minutinho de licença na nossa conversa, que acabou agora de vir a notícia, que a relatora Isabel Galotti vota para cassar a chapa de Cláudio Castro no julgamento em curso no TSE. Foi pedido vista apenas para deixar o público informado. A gente volta à nossa conversa, perdoe a interrupção. Você deu uma entrevista hoje ao Estadão de grande repercussão. A sua entrevista tem um ponto muito preocupante. Você se preocupa em traçar um cenário para além das eleições de 2026. E ao desenhar esse cenário, Marcos Mendes, você diz, não haverá ajuste fiscal com Lula, ele nem pensa nem quer fazer disso, vai fazer o contrário na campanha eleitoral, você afirma, mas não vai haver mesmo sem Lula. Você assume no seu cenário que um eventual opositor que vença Lula nas eleições será alguém do Centrão. E o Centrão é um cliente de políticas fiscais expansionistas. Quando então a gente chegará à nossa hora da verdade? Bom, William, eu dei essa resposta à entrevista numa pergunta que pressupunha que se a oposição ganhar a eleição presidencial, haverá um ajuste fiscal. E eu coloquei que há vários obstáculos para que isso aconteça. Em primeiro lugar, como você falou, a base de apoio de uma candidatura de oposição vai estar muito forte no Centrão. E o Centrão é claramente cliente de políticas como emendas parlamentares, benefícios tributários a grupos exclusivos. Então, não é um grupo político afeito a ajuste fiscal. Então, o presidente da República, primeiro, vai ter que ter o apetite e a disposição de fazer ajuste fiscal. Uma vez que ele tem essa disposição, ele vai ter que fazer uma articulação política, uma concertação política, para formar uma maioria no Congresso e convencer essa maioria de que vale a pena aprovar medidas de ajuste fiscal, que vão ter que ser medidas que vão, em primeiro lugar, reduzir a popularidade de quem votar a favor dessas medidas. Em segundo lugar, vão cortar fontes de financiamento importantes para as campanhas desses políticos, seja levando dinheiro para os seus eleitores, seja financiando os seus apoiadores de campanha, os seus grupos de pressão. A gente tem que levar em conta que, nos últimos anos, o Executivo perdeu muito poder para o Legislativo. Então, não basta um presidente da República querer fazer ajuste. Ele tem que ter capacidade de impor essa agenda ao Congresso, induzir o Congresso a votar essa agenda. E, para isso, ele vai ter que ter um governo, ele vai ter que dividir poder, ele vai ter que fazer uma coalizão governativa com muito cuidado e muito delicado. Então, o que eu estou dizendo é que não é automático supor que ganhou a oposição, você vai ter um ajuste fiscal. A explicação que você fornece na sequência para o seu argumento, Marcos, ela sai daquilo que a gente poderia dizer que é o campo estrito, técnico do tratamento das contas públicas, e ela vai para uma perspectiva abrangente do que é a falta, como você assinala, de coesão social no Brasil. Para a gente acreditar que estamos no mesmo barco, você afirma,
a sociedade brasileira não tem maturidade para tolerar limites de despesas. O que ela vai enfrentar, então? A inflação como corretivo da hora da verdade e das contas públicas? Eu costumo dizer que no trato da coisa pública, o que se estabeleceu no Brasil foi a prevalência dos interesses privados. Então, você tem grupos de pressão numerosos que conseguem o que querem dentro do Congresso. Você vê, por exemplo, a aprovação recente de uma PEC que dá aposentadoria super especial e faz um trem da alegria para agentes de saúde e agentes comunitários de endemia. Por quê? São pessoas numerosas que entram na casa das pessoas, têm poder de influenciar o voto e, portanto, nenhum parlamentar quer votar contra essas pessoas. Na outra ponta, você tem grupos econômicos muito fortes, como esses grupos de energia, que estão conseguindo transformar a regulação do setor de energia numa coxa de retalhos e numa distribuição de benefícios para todo mundo, que acaba gerando uma conta de energia muito alta. Então, para todo lugar que você olha, tem um interesse privado mais forte que o interesse coletivo, que está sendo dragado por essa forma de organização da nossa sociedade. Então, construir esse conceito de que nós estamos todos no mesmo barco e precisamos recompor as instituições que freiam os interesses particulares, como a lei de responsabilidade fiscal, que está muito enfraquecida, como o orçamento, que está muito enfraquecido, como as agências reguladoras, que estão muito enfraquecidas. Todas essas instituições de Estado, essas regras que têm uma perspectiva de longo prazo, de preservar o interesse comum, estão muito corroídas e politicamente capturadas no Brasil. Então, isso vai ser um processo muito difícil da gente reconstruir essas instituições. Marcos, você descreve também uma atmosfera planetária que, na sua avaliação, torna praticamente impossível, eu diria, se pensar na dureza do necessário ajuste fiscal que você já descreveu, qual seria o tamanho dele e as consequências políticas dele. Você diz, o mundo está sob o signo do populismo. O mundo inteiro está atrasando esse encontro com a verdade. A verdade é o quê? É admitir que há leis da economia que funcionam inexoravelmente. Se não há equilíbrio nas contas públicas, isso vai ser de uma forma ou de outra corrigida. A dívida vai esmagar, os juros vão ficar altos, e aí eu reitero novamente porque está uma afirmação sua. Não tem outro jeito? Nós vamos pegar de novo a inflação? Olha, tem sempre alguma chance de a sociedade acordar antes disso acontecer. Afinal de contas, nós vivemos o trauma da hiperinflação, a estabilidade de preços é um valor da nossa sociedade, e eu acho que ainda está na cabeça dos políticos a ideia de que deixar a inflação crescer para resolver o problema fiscal enfraquece esse político, a carreira desse político muito fortemente. Agora, a gente pode sim ir para lá se nós continuarmos com esse problema de coordenação. Se nós não conseguirmos coordenar as decisões coletivas, aí nós vamos sim, vai chegar uma hora em que o Banco Central vai jogar a toalha, a inflação vai subir para fazer o serviço de corroer a dívida pública. Vai ser muito triste se isso acontecer, porque vão ser décadas de retrocesso. Agora, eu não estou vendo disposição e nem senso de urgência na nossa sociedade. Vide a fala anterior do ministro da Fazenda, que acha que está tudo bem, que vai entregar o país em ótima situação fiscal. Eu não sei que livro cor-de-rosa que ele lê para ver essa situação. Então, não vejo senso de urgência nem no governo, nem no mercado, e nem nos partidos políticos em geral. Pode ser que isso venha a ocorrer daqui para frente. O seu recado ao mercado é claro. Você está dizendo que ele é complacente? Sim, tem complacência. É até a lógica de funcionamento do mercado. A lógica de funcionamento do mercado é: eu vou ganhar dinheiro até onde eu puder ganhar, né? É aquela coisa, eu tenho que ser esperto o suficiente para sair antes do barco afundar. Então, a gente não pode esperar do mercado um papel plenamente eficiente de correção de rumos de governo. A gente tem que ter o debate na sociedade, o debate no Congresso, o debate de especialistas,
indicando o que está acontecendo, lendo os números e sugerindo correções de ajuste. A gente não pode deixar só por conta do mercado esse papel, porque realmente não é a função dele.